Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para juntos fazermos esse estudo, essa meditação no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos de 1 a 16. E faremos isso através de um texto escrito pelo pastor Farley Monteiro Filho. E o pastor Farley, ele é graduado em Teologia e Psicologia e ele está em Maceió, Alagoas. E ele trabalha como pastor e também trabalha como teólogo, tá bom? E ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. E para que a gente possa discutir um pouco, eu quero deixar bem claro que quem escreveu o texto foi o pastor Farley, não fui eu, e que eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Lembrando sempre, eu gosto de deixar isso bem claro, né? Que o importante não é o que eu digo, o importante não é o que o pastor Farley está dizendo. O importante é a palavra de Deus. É nela que os irmãos devem meditar de noite, tá bem? Então, o que o pastor Farley está fazendo e eu também é tentarmos aprendermos juntos, edificarmos uns aos outros. Mas o que tem de fundamental e o que realmente nos edifica é a palavra de Deus, tá bom? Então, isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti, que possamos seguir aquilo que Tu tens para nós, que possamos estar atentos à Tua vontade e dispostos a Te servir e a servir o nosso próximo. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que Tu tens para nos dizer hoje e que a gente possa colocar tudo em prática. Em Teu nome que pedimos. Amém. Bom, vamos ler então Gálatas 2, versículos do 1 ao 16. E diz assim, Paulo, né, falando aos Gálatas. 14 anos depois, Paulo voltou a Jerusalém. Dessa vez com Barnabé e Tito, também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentil. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação a propósito não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam nos trabalhos com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação. Mas, quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão.
Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento, não pecadores, como os judeus consideram gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus para a obediência à lei. Que bronca, hein, que o Pedro levou do irmão Paulo, hein? Pois é, no nosso título chama-se Vivendo de acordo com a fé que recebemos. E o versículo escolhido pelo pastor Farley é: não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Você alguma vez já se sentiu coagido a negociar os seus valores? Sabe aquela coisa assim que você está no meio de um grupo de pessoas e de repente alguém testa aquilo que você acredita e você fica: será que eu bato o pé? Será que eu deixo isso para lá? Bem, então o que o pastor Farley está dizendo aqui é que a gente precisa estar atentos a essas pressões, porque elas vão acontecer. Hora ou outra, nós vamos enfrentar uma saia justa por causa do Evangelho. Preocupações ou a ganância não nos levam a negociar nossos valores e a nossa fé. Então, nem que for para ganhar a simpatia de um chefe, para quem sabe receber uma promoção, ou quem sabe adular uma pessoa, ou a gente está preocupado de que aquela pessoa possa nos perseguir, nem isso pode estragar aquilo que a gente acredita. Nada pode mudar aquilo que a gente acredita. Nós temos que ficar firmes na nossa fé. A verdade é que a gente crê muito, a gente crê que é muito mais importante confiar em Jesus do que aquilo que a gente pode ganhar com jeitinho brasileiro, né? Então é muito mais importante a gente se manter firmes naquela fé que nós resolvemos abraçar, naquilo que a Bíblia tem para a nossa vida, do que tipo, eu vou dar um somebody love aí, ninguém vai, vou dar uma de agente secreto no 007 de Jesus Cristo, não vai pegar nada. Então isso não agrada a Deus. E o irmão Paulo deu bem uma bronca no irmão Pedro por causa disso, né? Ele estava agindo de uma forma que ele estava negociando os valores pelos quais eles estavam lutando todo o tempo. Então, Paulo compartilhou com os crentes da Galácia que ele foi impulsionado, foi o Espírito Santo que levou ele para Jerusalém. E ele foi para quê? Para apresentar para os líderes da igreja a natureza do Evangelho de Cristo que ele estava pregando. Estava mostrando a fidelidade da sua doutrina e os frutos que estavam colhendo entre os gentios. Então Paulo foi mostrar para eles que o Evangelho era uma coisa que realmente dava certo, era oportuno, era certo e era a palavra de Deus. Então era um bem inegociável. E ele levou quem com ele? Tito, que era grego, e os gregos não se circuncidavam, e o Barnabé, que era judeu. Por quê? Para todo mundo ver que eles eram testemunhas de que o Evangelho era pela graça, não era por cumprir a lei. Então, quando as pessoas percebiam que Tito não era circuncidado, elas percebiam que aquilo era uma manifestação pública e que a salvação não era fruto de nenhuma obra, não era fruto de nenhum ritual, não era fruto de nada que alguém pudesse fazer, mas somente da graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, como está em Efésios 2, de 8 a 9. E diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras,
para que ninguém venha a se orgulhar. Então, assim, a salvação não é por você ser bonzinho, por você ter ritual, por você fazer qualquer coisa. E Paulo estava ali para testemunhar sobre isso. Então, embora tivesse um monte de gente contra o que Paulo falasse, tinha muita gente que falava, não, mas como que vai deixar a lei para lá? Né? Queria ser cristão e queria seguir a lei. Paulo tinha convicção e tinha certeza da orientação divina e de que o evangelho era um bem inegociável. Aquilo que o Senhor tinha posto, estava posto e não se devia mudar. Paulo também precisou dar uma bronca, então, no irmão Pedro, né? Teve que exortar Pedro diante de todo mundo, porque ele estava tendo uma postura inadequada, né? Então, ele teve que chamar o irmão Pedro à razão, tipo, ó, o que você está fazendo? Está pisando na bola, está dando mau testemunho. Nós precisamos também buscar uma conduta correta e que nada nos impeça de a gente distorcer a palavra de Deus, ou dar um jeitinho na palavra de Deus, ou esconder a palavra de Deus. Não. A gente tem que estar firme, porque caso contrário, a gente estaria errando, como está em Tiago 4,17, que diz assim: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Então, se você lê a palavra, se você conversa com Jesus, se você ora, se você medita, você sabe o que é preciso fazer. Então, não negocie a sua fé, não negocie os princípios divinos. A nossa confiança precisa estar em Cristo, vivendo segundo a sua orientação e para a glória de Deus. Não importa o preço que tenhamos que pagar. Né? Nós aqui no Brasil temos a oportunidade, assim, com muita tranquilidade de testemunhar de Jesus Cristo, né? Mas existem muitos países que são perseguidos quando falam do Evangelho. Nós não passamos por isso. Mas, por outro lado, nós vivemos aqui muitas políticas que estão querendo dizer que nós somos preconceituosos, que temos coisas contra as pessoas. Então, nós temos que nos manter firmes naquilo que a gente acredita, sempre amando e servindo, mas não negociando aquilo que é verdade eterna. O nosso manancial termina assim, ó: a verdade em que cremos é muito mais importante do que o que podemos ganhar com um jeitinho brasileiro. Amém? Bom, o nosso manancial termina aqui. Eu quero dizer para os irmãos, ó, que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. E é por isso que eu deixo aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que em 2022, se você crer que os que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, você será um vencedor. Termino aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.